Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô aqui hoje, né, nessa sexta-feira, quase final de semana aí. Oi, Tati, para fazer uma live com a Tati Bertolucci. Já vou chamar ela aqui. A gente falar de um assunto muito maravilhoso. Foi uma ideia que surgiu. Oiê! Oi, tudo bem? Tudo bem, Tati? Boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá bom, então eu tô te ouvindo. E aí, Delícia. Tati? Tava aqui, menina, que livro incrível esse livro aqui, ó. Medicina Espiritual. Vou Tô querer ler apaixonada. depois. Nossa, eu já tinha lido ele há muito e muito tempo atrás. Eu comprei ele em 2000, então tem 20 anos que eu tenho esse livro. Acho que nem medicina eu sabia, né, que eu queria fazer. Claro que não, porque eu tinha 10 anos de idade. Mas muito maravilhoso. Tati, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, de você e, e aí depois eu me apresento, que pode ser que tenham pessoas no seu Instagram que também não me conhecem. Sim, sim. Primeiro, quero te agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz, me senti muito honrada de falar uma live tão especial, que é um tema muito especial, né? Quando você me convidou, eu fiquei muito, muito feliz, que é algo que realmente faz parte da minha vida, da minha história, da minha maternidade, né? E então eu queria te agradecer por esse convite. Bom, eu sou a Tati Bertolucci, sou mãe de dois pequenininhos, né? Miguelzinho, que tem vai fazer 9 anos, e a Helena, que tem 4. E também sou empresária, tenho um salão aqui de cabeleireiros, sou cabeleireira, faço parte de sonhos aí, arrumo noivas, mas hoje tenho aí como o meu papel principal de ser mãe, né? Que é, acho que um papel muito especial. Então, falar sobre maternidade, falar sobre tudo que envolve a relação com os meus filhos é algo que me chama muito, que eu gosto muito. Isso aí. E a Tati, gente, eu conheci ela. é, Ai, como que eu vou... Num evento, né? Num Foi. evento de uma revista aqui de Rio Preto. E me chamou muita atenção, porque dentro de vários médicos que estavam lá palestrando e falando coisas super científicas, a Tati trouxe um relato que quando ela. Bom, não sei, você quer falar, Tati? Para Posso que eu falar? não. Foi algo até assim, foi muito especial quando a Nath veio falar comigo, porque eu fui convidada e só tinha médicos, né? Eu tava ali como uma pessoa que tinha como influenciadora com relação às mães, né? E aí eu falei, bom, vou ficar quietinha aqui, não vou falar nada. E aí, por um momento, o microfone caiu na minha mão e eu me vi falando sobre uma questão que eu tive com a Helena, que acho que posso contar já. Pode. Porque a Helena, ela tinha muitas questões de problemas de secreção, que ia para o ouvido, ia para a garganta, então isso ficava transitando aqui, né? Então, virava sinusite, virava otite, e dor de garganta, e era aquela recorrência de antibióticos, e exames e mais exames, e câmera para todo lado, né? E a gente não tinha nada, né? E eu voltava na pediatra e tacava antibiótico. E eu estava passando por alguns processos com a Helena na escola, inclusive eu vi a professora dela tá aqui. Estou muito feliz dela estar vendo isso, porque ela me ajudou muito nesse período. E eu percebi que algo estava errado, né? Na minha relação com a minha filha. Eu percebi que algo precisava mudar. E essa mudança tinha que partir de mim, né? E aí eu comecei a buscar ajuda, a procurar entender aonde eu estava errando como mãe, o que precisava ser feito. E foi através da oração que esse caminho veio até mim. Eu lembro até hoje, eu tinha ido na academia, voltando da academia, eu recebia muitas cartinhas na escola, porque a Helena ela batia nas crianças na escola, batia muito. E ela era muito agressiva, ela batia simplesmente por uma criança olhar para ela, ela batia. E lá na minha casa não tem, né? Eu sou uma pessoa calma,
sou uma pessoa tranquila, eu não batia, não tinha esse costume de bater nela. E o meu filho mais velho não batia, então eu falava, gente, da onde vem esse bater, essa defesa dela, né? E eu não sabia mais para onde procurar ajuda, não sabia mais o que fazer, e eu orei. Falei, algo, o Senhor está querendo me dizer alguma coisa que precisa ser mudada em mim. E então que isso venha até mim de uma forma especial, que essa ajuda vem, porque aí tem ajuda, né, dos profissionais, da medicina, mas acho que a gente precisa se abrir, e essa conexão na oração, ela tem esse poder muito grande. E eu fiz uma oração e pedi que algo viesse até mim. E eu abri o Instagram e caí numa live que falava sobre feridas da infância. E aquilo mexeu comigo, assim, me tocou profundamente. Eu comecei a chorar quando a live, eu falei, eu preciso da ajuda dessa mulher na minha vida, né? E aí eu mandei uma mensagem para ela, não consegui nem escrever, eu mandei um áudio, fui tomar um banho e eu tomei um banho orando, sabe? Sabe aquele banho que você toma, é aquela conversa íntima, assim, com Deus. Aquela conexão direta, assim, né? E fui conversando, falei que Deus me trouxesse, eu precisava encontrar a cura. E eu percebi que a cura estava em mim, para ela vir para minha filha, né? Perfeito. E aí, quando eu saí do banho, ela estava me respondendo. Eu falei, meu Deus, ela está me respondendo. E aí a gente já começou a conversar no WhatsApp e foi um longo processo de autoconhecimento como mãe ali. E que durante esse processo, né, que aí vem a disciplina positiva, que é algo que eu gosto muito, a Helena simplesmente sarou. Ela sarou, né? Ela não teve mais otite, ela não teve mais sinusite, ela não teve mais infecção de garganta, ela não precisou mais tomar antibiótico. E eu parei para aquilo e vi que eu me curei para poder curar minha filha. E na verdade ela estava, o organismo dela ali, acho que você como médica, Nath, pode falar muito mais apropriadamente com isso, mas ela estava trazendo sintomas para chamar a minha atenção. Ela estava querendo que eu olhasse para ela, né? E Sim. foi um processo muito mágico, muito incrível, porque a Helena não bateu mais em ninguém, a professora dela tá aí. Quando eles me chamaram para conversar comigo, eu falei, ai meu Deus, ela bateu em alguém de novo. E na verdade era uma conversa para entender Elogiar. o que tinha feito, o que tinha acontecido, porque a Helena tinha mudado muito o comportamento dela. E aí foi ali que eu percebi que essa mudança tinha sido apenas em mim primeiro, né? Eu tinha mudado, deixa eu só coisa aqui, porque eu tinha mudado a minha relação com ela e ela era outra criança. E isso veio através da oração, né? Quando eu clamei por algo que pudesse me trazer essa ajuda. E aí, nesse dia que a gente se conheceu, eu contei isso lá, né? Falei que a Helena tinha sarado e tal. E depois que eu falei, meu Deus, o que eu falei aqui? No meio de um monte de médico, Vão né? achar uma bobeira, vão achar que não tem nada E a aí, ver. vocês devem estar rindo. E a Nath, no final, assim, ela me procurou e me chamou e falou pra mim assim, nossa, eu amei a sua fala, foi alguma coisa assim que você me falou, Maravilhoso. no sentido, no que eu acredito, né? E aí aquilo me trouxe um conforto, assim, eu falei, meu Deus, que gostoso ouvir isso de um período. A partir dali eu comecei até a acompanhar o trabalho da Nath. E então, assim, pra mim eu vi que eu não estava errada, né? Que realmente vai muito além, né? O que a criança reflete, o poder que tem quando nós nos conectamos e oramos e pedimos uma intercessão sobre a vida dos nossos filhos, né? Então eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo e até dali que eu passei a procurar mais sobre isso. E aí foi que a gente se conheceu, foi muito especial, né? Hoje ela cuida dos meus pequenos. Bonitinhos. Mas dentro disso, sabe, eu queria, dentro desse seu relato, eu tô até meio chorando aqui, eu tô meio emotiva essa semana, tá? Sei lá, qualquer coisinha eu tô chorando. Mas eu queria dizer que, olha que presente que foi, né, esse comportamento dela. E olha como que nós temos que olhar para as doenças, para as coisas que acontecem na nossa vida como um presente, como uma forma de fazer com que a gente evolua, né? E assim, Tati, eu sempre soube que eu queria trabalhar com a cura, desde muito novinha, assim, desde muito pequena mesmo, nem pensava em profissão, sabe? Eu tinha um sonho muito grande, ainda tenho, não sei, de ir para a África, de ajudar aquelas criancinhas. E minha mãe falava, minha mãe tá até aqui na live, adorei ela aqui.
E minha mãe falava assim, Natália, você não precisa ir para a África, é só você ir para um bairro mais menos favorecido aqui da cidade, que tá tudo certo e tal. Mas assim, para mim sempre foi muito claro, muito óbvio, né, o que não é para a maioria dos médicos, que não tem como a gente separar corpo, mente e espírito, né? Então, isso é uma coisa só, né? Se a gente tirar a mente e o espírito do nosso corpo, não sobra nada, né? Então, hoje a gente já tem vários e vários estudos falando isso pra gente, mostrando que a maioria das doenças, vou dar um exemplo, né? Eu trabalho, inclusive hoje eu tenho plantão, trabalho em pronto-socorro, dou plantão aí há muito tempo, desde o início da medicina. E eu nunca peguei pneumonia porque um paciente estava com pneumonia. Eu nunca peguei tuberculose porque eu atendi um paciente com tuberculose. Então, não é a doença em si, mas o seu organismo, né? E o jeito que não é como você aceita, mas é como o seu organismo vai reagir àquilo, né? Então, a gente também nós temos hoje vários estudos que mostram que pessoas muito estressadas ou pessoas que passaram por algum evento traumático, né? Ela tem uma queda no seu sistema imunológico, no seu sistema de defesa do organismo. E isso vai facilitar com que infecções de vias aéreas superiores, igual você trouxe, infecções intestinais, que tudo isso aconteça, né? E a gente já tem também estudos que mostram, isso é bem recente, que o estresse materno, ele passa intraútero, ou seja, quando a mãe está grávida, dependendo do estresse, né, que ela passa, aquilo vai, como que eu vou dizer? Ter efeitos na criança e também, né, posteriormente, pode ser uma criança até que tenha alergia alimentar e tudo isso. E as coisas não vão deixar de acontecer, né? Não, o mundo vai continuar acontecendo tudo. Então, esse estresse, ele tem que ser modulado por nós. Então, é nós que temos que mudar a nossa resposta frente a um evento, né, adverso que nos tire do eixo, digamos assim, né? Que foi o que você fez, né? Que foi procurar ajuda, procurar ver o que estava acontecendo, né? Entender isso tudo, curar você para a sua filha, para que sua filha pudesse refletir nisso. E dentro disso também, Tati, eu escuto cada relato no meu consultório e eu fico tão feliz, porque eu não sei se as pessoas já me acompanham por aqui ou se o meu campo energético é muito aberto. Então, eu vou te contar que cada relato que eu escuto, que eu fico tão maravilhada, e a cada dia presentes, né? Nossa, presentes assim que eu fico, gente. E é cada correlação entre as doenças e tudo isso muito lindo também, sabe? E eu vejo que muitas vezes os médicos eles não querem entrar muito nesses temas, não querem perguntar sobre, até mesmo sobre o que acredita, sobre religião, né? E eu falo que muitas vezes, na maioria das vezes, as respostas para as doenças das crianças estão naquilo que nunca perguntaram, né? Então, é claro que assim, às vezes é uma mãe, é uma família que não está tão aberta, às vezes não dá tempo, e quando não dá tempo, eu entendo que tá tudo bem, né? Que era para ser assim também, né? Mas bom. Mas, nossa, assim, até aproveitando um gancho assim, da sua fala, o que me encantou quando eu procurei você para cuidar das crianças foi exatamente isso. Eu falo que as coisas acontecem como tem que acontecer e são como tinham que ser. Então, eu tinha que passar por esse processo, a Helena tinha que ficar esse número de vezes doente para que eu parasse e tomasse atenção disso. Mas talvez, se naquele momento eu tivesse encontrado um profissional que, peraí, tá muito recorrente isso, né? Ela ficou o mês passado, ela ficou esse mês 2 vezes doente, com os mesmos sintomas. Às vezes ela nem estava terminando de tomar um antibiótico e já voltava a febre. E aí vinha com injeções.
se o profissional ele tem esse olhar, ele entende que tem algo ali que não é do controle nosso e que a gente precisa olhar, não é do controle do profissional e que tem que ter um olhar. O que está acontecendo dentro dessa casa, nesse relacionamento entre família, mãe e filho, né? Perfeito. E se eu tivesse esse profissional, talvez tudo ali já tivesse de uma outra forma. Claro que foi como tinha que ser e foi, Exatamente. graças a Deus eu consegui ter esse olhar, né? E eu acho que foi nesse momento da minha oração que eu busquei isso. Mas por mais pessoas e profissionais assim como você, Nath, porque foi isso que me fez procurar você para cuidar dos meus filhos, porque eu acredito fielmente em tudo isso, assim, que vai além do que Sim, simplesmente, nossa, eu vou medicar, o filho tá com isso e eu vou dar isso e vai sarar, né? Em alguns casos é simplesmente algo sim, do sim, organismo ou do exatamente. tempo e tem que ser assim, mas eu acho Sim. que algumas vezes não é, né? E Olha, eu vou aí, te falar quando assim, esse na olhar já minha vem, é maravilhoso. prática, eu vou falar que 70% tem muita coisa familiar, sistêmica envolvida, né? E aí, quando a gente faz essas perguntas que ninguém nunca fez, e é claro, quando essa mãe me permite entrar nesse Existe, campo, exatamente. porque para mim isso é uma das coisas mais difíceis, é saber até onde que eu posso ir, até onde aquela mãe está pronta para trabalhar aquilo, tá? Porque às vezes para mim a questão tá escancarada, assim, mas eu tenho que ter Mas a mãe não percebeu. a mãe não percebeu e não tá E tá pronta. fechada, né? Tem que ter muito, muito cuidado, sabe? E muito devagar. Nossa, semana passada, retrasada, eu atendi um caso tão lindo de uma menina que já tinha 5 anos de idade, tinha bastante refluxo. Tinha na verdade, é um refluxo, mas ela reclamava de problema para engolir, tá? E já fez tal exame, já fez tal exame, já fez tal exame. E aí eu fui montando quebra-cabeça, sabe? E aí essa mãe me trouxe várias questões dela também, de sapo que ela já engoliu, trouxe um problema de relacionamento com o pai. Enfim, que na hora que a gente viu, foi quase que uma constelação na consulta, porque ela foi me trazendo coisas e a gente foi correlacionando. E no final ela falou: Meu Deus, tem tudo a ver. Eu falei: Tem tudo a ver. Então, assim, é muito incrível quando É. as pessoas estão Eu abertas. vivi muitos, assim, Nath, muitas experiências mesmo que eu falo assim, que hoje, assim, eu olho e eu falo assim, meu Deus, naquele momento eu não consegui enxergar assim. Então, assim, eu falando pra vocês, vocês devem pensar, é natural você ir buscar e orar e entender, porque eu falo assim, mesmo você orando, às vezes a gente, independente de religião, de crença, né? Algumas pessoas falam, eu vou meditar, eu falo que é aquele momento que você se conecta com algo sobrenatural, com algo maior, né? Que está Perfeito. fora dessa terra, né? E você se Isso. conecta É. ali. Eu Vamos chamo do meu falando lugar disso. secreto, né? Eu falo que ali é o meu lugar secreto, porque ali, como mãe, eu posso revelar as minhas dores, ali eu posso ser quem realmente eu sou, ali eu posso chorar, porque para os nossos filhos nós não tem como a gente ali, a gente precisa ser forte, né? E eu falo que esse é um lugar muito íntimo entre você e algo que cada um ali acredita, e eu acredito em Deus, né? Aham. E, então é muito especial assim você viver isso e se abrir, mas nem sempre, por mais que eu tenha minha fé, eu acredito, a gente se permite. Então, assim, se para você às vezes é difícil a mãe se abrir, eu vivi uma fase, isso eu relatei com você, com o Miguel, que o Miguel, quando nasceu, uma criança, ele foi prematuro, né? Então, lá dentro do hospital, eu já vivi um milagre muito lindo e que foi com o poder da oração que eu vi muitas coisas acontecerem, porque Miguel nasceu de 8 meses, 34, quase 35 semanas. Então, precisou ficar no UTI, teve uma icterícia muito forte, ele era hipoativo. Então, vários probleminhas e ele não tinha força para mamar, não tinha força. E eu tinha muito leite. Sabe aquela coisa assim que nasceu e o leite veio e eu comecei a ter febre. Meu leite saía muito amarelo, assim, eu febre, 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 febre. E eu queria amamentar meu filho, mas eu colocava, ele perdia as forças, precisava voltar para a incubadora. E aquilo me doía, sabe? E picando ele, tirando até da cabecinha, chegou a tirar sangue por causa de veinha, sabe? E eu já não aguentava ver mais aquilo.
E aí eu lembro que um dia eu dormi, porque desde que ele nasceu eu consegui ficar no UTI com ele, eu não dormia, Nath. Não tinha como eu dormir, porque eu queria ficar olhando ele. Aí eu tinha medo dele tirar o óculos e a luz no olhinho Conta da dele. luz. Então eu ficava olhando, né? E aí naquele dia veio uma enfermeira que eu falo que ela foi um anjo na minha vida. Ela chegou com uma paz, assim. Naquele dia o Rafa fez uma oração. Ele não podia ficar comigo, meu esposo. Ele foi até o hospital me visitar e falou, amor, eu já senti de te falar que vai vir um anjo cuidar de vocês. Então você descansa, você precisa descansar. Ele falou pra mim, né? E aquilo me trouxe conforto. Quando a enfermeira chegou, ela me trouxe tanta paz, aquela enfermeira, assim, ela chegando, assim, que eu senti que ela era o anjo que veio para cuidar de mim. E eu relaxei meu corpo e dormi. Quando eu acordei, Nath, o Miguel tinha tirado a vendinha dos olhos, o que batia, batimento cardíaco, ele tinha uma sondinha no umbigo e ele tinha uma sondinha aqui, ele tinha tirado todas as ondas. E o Miguel era uma criança que não mexia. Ele simplesmente ficava parado, assim. E nesse dia eu fui, orei no banheiro antes de dormir e falei que Deus acalmasse meu coração, que eu entregava a vida dos meus filhos para Ele, mas que o Senhor fizesse um milagre, porque Ele era uma promessa na minha vida, né? Quando eu acordei, Nath, ele tinha arrancado tudo, tudo, assim. Ele não mexia, o Miguel ele não mexia, ele ficava assim, nem chorar, ele chorava, ele fazia um resmunguinho, assim. Eu dei um pulo da maca e chamei a enfermeira, ela falou, não é possível. Ela falou, eu vim aqui, eu olhei vocês, vocês estavam dormindo que nem anjos, e eu saí daqui, ele fez isso, né? E aí foi onde ela falou, calma, ó, fica calma, ele fez cocô, eu vou precisar passar a sonda, se você quiser se retirar, não é legal ver, porque dá uma sensação de desconforto, né? E eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui, né? E ele começou a chorar e mexer, assim. Nisso, o médico do plantão, o Dr. Chua, chegou e falou, o que estão fazendo com essa criança? E aí ela falou assim, ele arrancou e tal, mas por que vai passar sonda? Ela falou, porque ele não tem força para mamar. Aí ele olhou para mim e falou, mas a mãe tem leite? Ela falou, muito leite. E tá mamando? Eu olhei pro médico, né? Falei assim, tá mamando. Mas ele não tava mamando. Eu falei assim, tá mamando, tá mamando. Ele então coloca no peito. Não, Nossa, quem aquela hora arrancou eu esse fechei tanto meus de olhos. sonda ia ter força para mamar, né? Também. E eu fechei meus olhos assim, pedi em oração, assim, falei assim, ele vai mamar, ele vai mamar. E colocou no peito, Nath, ele pegou o meu peito, assim, que eu senti que tinha sido diferente, sabe? Nossa, até me emociona, assim. Ele falou, não vai mais passar sonda. Até amanhã ele tem que ganhar certo peso, lá ele falou, senão ele já pode ir pro quarto. Eu lembro que no outro dia ele passou, na hora de pesar, ele tinha ganhado o dobro que ele tinha pedido. Nossa Senhora. E eu fiquei numa alegria, assim, que eu não acreditava. Então, assim, eu vivi muitas experiências, né? E às vezes a gente, como mães, a gente quer tanto ter o controle de tudo, sabe? Assim, a É gente isso que quer eu ia falar. controlar tudo, né? Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido pra mim, assim, quando a gente quer controlar tudo, a gente não permite que Deus controle nada. Mas quando nós não controlamos nada, nós permitimos que Deus controle tudo na nossa vida, né? E esse Ai, que controle, linda. ele não é você querer que Deus vai fazer tudo, porque às vezes também tem formas de orar. Eu falo que Exatamente. a gente precisa Perfeito. Era isso que eu saber e queria falar. aprender a orar. Porque às vezes eu já orei Perfeito. muito errado, né? Eu orei Isso. muito errado de uma Perfeito. forma, tipo assim, a gente quer a resposta, mas às vezes a gente É. precisa pedir a habilidade. Que Deus nos capacite, que Deus nos dê a habilidade, que Deus nos mostre o caminho. Que nem no caso da Helena, eu precisei de um profissional que me ajudou muito sobre disciplina positiva, como eu tinha que melhorar a relação com meu filho. E era um profissional que estudou para isso, mas eu me abri a esse algo maior e eu pedi o caminho, né? E aí quando a gente se abre, isso vem, né, de uma forma muito incrível. Eu lembro que eu orei, eu abri meu Instagram caiu numa live que nem eu sei como que eu caí naquela live e que era daquela profissional que eu precisava, né? Então, acho que mais do que orar, nós precisamos aprender a saber pedir e aprender a orar, porque isso Perfeito. muito, Eu ia falar que isso. Na faz sua muita oração, diferença. você fala, a gente tem que aprender que Deus que sabe de todas as coisas, né, Tati? Então a gente tem que pedir, Sim. Deus, faça o que for melhor para o meu filho, ou igual você falou, me dê força, me dê, né, sabedoria, mas não assim, meu Deus, tira meu filho disso, salva meu filho disso nesse momento, né? Porque isso é muito egoísmo, né? Isso é pedir o que eu acho que é melhor. E aí, como você falou, você tá no controle e você não deixa, na verdade, Sim. Deus agir, né?
E o que é muito interessante, assim, Tati, é que provavelmente desde muito cedo, né, por você ter essa sua fé, você já deve passar isso para os seus filhos, né? Sim, sim. É, eu Porque falo eu, que a oração é algo assim que, quando você se permite a isso, Nath, você faz um dia comum, que tá ali na sua casa, aquele dia que você acorda e fala assim, ah, hoje é mais um dia que a gente vai almoçar, depois as crianças vão para a rotina, mas quando você se abre, se permite, você ensina isso aos seus filhos, você pode ter de um dia comum. Eu falo que um dia é sobrenatural. Coisas sobrenaturais podem acontecer é dentro do seu verdade. lar, assim, de formas muito especial. Então, assim, é algo que eu ensino para eles mesmo. E até assim, esses dias eles estavam brigando muito na mesa por questão de na hora do almoço, sabe? Assim, então eles queriam brigar por causa do lugar. E eu já tinha conversado, já tinha posto todas as técnicas da disciplina positiva em jogo, e eu não conseguia resolver aquilo. E aí um dia ele foi comer, e eu quero sentar nesse lugar, mas a mãe tem que sentar aqui, e começaram a brigar. Eu parei, assim, fiquei quieta e comecei a conversar aqui com Deus, assim, falei, eu não sei mais o que fazer aqui, porque eu já tentei de tudo, né? O telefone da minha casa tocou, a minha babá que me ajuda pegou o telefone e atendeu, e a gente não tem o hábito de atender o telefone de casa, e tava mudo o telefone. Quando eu atendi, algo no meu coração me tocou para eu conversar com ninguém. E eu comecei, ah, é aqui que tem duas crianças brigando muito. Ah, o senhor está vindo aqui? Pode vir. Ah, vai fazer uma reunião com eles? Ok, estou esperando. E aí foi a hora que eu desliguei, eles olharam assim pra mim e falaram, mãe, quem que era? Eu falei, ó, é um telefonema de uma pessoa que tá vindo aqui conversar com vocês porque vocês não param de brigar. Ai, mãe, eu tô com medo. Meu menino começou, eu falei, não, é alguém que vai trazer paz. Falei assim. Então vocês comem, porque ele vai vir fazer a reunião. A minha menina, de 4 anos, e até então eu não tinha hábito de fazer oração para comer. Era algo que nós não fazíamos. Ela só fez assim, Nath, mãe, então nós temos que orar. Minha menina, você viu ela, né? Ela fala muito forte, assim. Mãe, então nós temos que orar. Eu falei, isso, vamos orar. Eu fechei os meus olhos, ela juntou as duas mãozinhas assim, 4 olhinhos na mesa e começou a orar. Pensa numa oração que eu vi assim, algo divino na boca dela falando, é como se o Espírito Santo tivesse tomado ela e ela falava. E ela pediu para matar o coronavírus, ela pediu por várias pessoas da minha família, e ela foi falando, falando, falando. Quando a gente terminou a oração, tava todo mundo na minha casa chorando. Miguel tava emocionado, a moça que me ajuda tava chorando, eu tava chorando, e a gente ficou parado assim. Nisso, a menina que tava me ajudando falou: "Ai, não tem colher". Ela foi pegar uma colher na cozinha, ela falou que algo tocou dentro dela para tocar o interfone da casa. Ela foi, deu a volta pelo portão, tocou o interfone e voltou. Então não deu nem tempo deles verem que ela e ela que tinham tocado. E eles foram correndo. Mãe, o homem chegou. E eles foram correndo para a porta. Quando abriu a porta, não tinha ninguém. Ele, mãe, e agora? Eu falei, então, era um anjo. E ele já entrou. E agora que ele entrou, vocês conversam com ele, vocês precisam se entender, porque vocês não podem ficar brigando por causa de lugar, né? Aí a Helena falou, ai, mãe, eu já entendi. Coloca um louvor aí, vamos louvar e comer, porque a gente não vai mais brigar. E sabe uma paz tomou conta, assim, do meu lar? Eu não precisei nunca mais ficar de lugar. Eles entenderam. Então, assim, você ter o seu filho convidando você para orar, Nath, eu falo que é um presente, assim, que Nossa não tem, Senhora. que é muito, é algo. Então, assim, era um dia que era para ser um dia normal, mas eu vivi uma experiência ali sobrenatural, muito divina, né? De vendo o poder dos meus filhos orarem, né? E isso é passado, a gente ensina isso, né? Não é algo que eles vão aprender sozinho. Seus filhos precisam ver você orar, seus filhos precisam ver você tirar esse tempo para que eles façam mesmo. Então, de onde veio isso, minha filha? Falar, vamos orar. Né? Claro que ela vê isso acontecer dentro de casa, porque senão ela não ia. Eles são nossos espelhos, né? Então, eles Sim. aprendem assim. E eu vivo experiências incríveis na minha maternidade através do poder da oração. Eu falo que a maternidade, para mim, ela tem um poder curativo muito grande, assim. Depois que eu me permiti também é isso, né? Porque senão a gente Tá. idealiza uma maternidade É, perfeita e a gente é, fica presa àquilo. E aí os filhos vêm e você fala, meu Deus, por onde que eu vou e o que que eu faço? Mas quando você olha para aquilo, cada coisa que acontece, seja uma gripe, um resfriado, uma doença, você olha para aquilo e fala, será que isso está querendo me dizer algo? Onde eu tenho que me curar para poder curar? Eu falo que raízes que não estão bem
firmes, que não sedimentadas. são sedimentadas, elas nos prendem e não deixam a nossa essência transparecer, não deixam a gente trazer frutos. Mas quando nós temos raízes curadas, nós conseguimos emanar a cura, né? Então, primeiro a gente precisa se curar para poder curar os nossos filhos. E isso, a oração tem um poder muito incrível dentro da nossa casa, com os nossos filhos, né? É algo muito especial, porque eu vivo assim todos os dias dentro da minha casa mesmo. Mas não é simples assim, a gente se abre para isso, né? Às vezes a gente está ali e a gente não consegue parar e ver que eu preciso parar, né? Às vezes é só parar, às vezes a gente não entende o tempo das coisas, a gente quer respostas muito rápidas de tudo. Exatamente. Né? Com E o certeza. tempo, ele não é um inimigo nosso, eu falo que o tempo, ele é um aliado nosso, né? É no tempo que a gente passa por um processo que nos cura, né? E às vezes a gente não quer passar pelo processo, eu falo que é uma frase que às vezes, é até meio clichê, mas a gente precisa aprender a processar o processo, porque é no processo que vem a cura, é no processo Com que vem as certeza. respostas. Isso leva tempo, né? E é esse tempo que a gente precisa parar e fazer essa meditação, ter esse tempo, ter esse olhar para a vida dos nossos filhos, clamar por esse algo sobrenatural, porque tem muito, muito poder. Eu falo que nós mães nós somos algo divino porque nós geramos, né? Eu falo que isso é um presente que nós mães Nossa, temos. gente, é um milagre. Já É começa um um milagre milagre. aí. Você pensar que duas células viram uma criança, viram um ser humano. É Exatamente. muito E aí a maravilhoso. gente usar a oração a nosso favor, a gente tem ali uma ferramenta na nossa mão, mas às vezes a gente não para, a gente acorda e já começa, não sei se eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que Já pega o fazer. celular, já vai ver Instagram, já desconecta a Quando eu partir começo o meu dia assim, eu sei que no meio do dia eu tenho que parar e começar de novo. Porque eu falo, meu dia, Nath, eu começo e aí eu vou para esse lugar secreto e é onde eu faço a minha primeira oração. E ali eu me conecto, ali eu sou eu, ali eu coloco as minhas dores, os meus medos, as minhas ansiedades, onde eu acho que eu tenho que melhorar como mãe, como mulher, em todos os momentos da minha vida. E ali eu começo o meu dia. Se eu não faço essa oração, eu falo que no meio do dia eu já estou perfeito. exausta e eu tô pra lá e pra cá e parece que eu tô girando em círculos, não sai nada do lugar. Então, eu falo, por exemplo, eu tenho que começar meu dia fazendo a minha oração, porque senão Perfeito. Eu meu dia não também. vai. E assim, é um hábito, né, Tati? É igual escovar dente, é igual tomar banho, é igual arrumar cama. A gente tem que fortalecer esse músculo da oração. Então, a gente tem que fazer com que isso seja parte do nosso dia a dia. Eu senti muito que depois da pandemia, eu estava um pouco mais, né, desleixada, digamos assim, com essa questão da oração. E eu comecei a orar muito depois que tudo começou. Até porque eu estava trabalhando lá na linha de frente, eu orava, orava. E nesse sentido, eu até achei que foi uma das coisas boas, né, que a pandemia trouxe. E outra coisa que eu queria dizer é que minha mãe, né, nem sei se ela ainda tá aqui na live, mãe, fala oi se estiver aí, mas minha mãe sempre me ensinou muito a orar. Ela sempre falava muito assim, pede pro Divino Espírito Santo te iluminar, pede pro Divino Espírito Santo te iluminar. Então eu lembro que quando eu fui fazer a prova para medicina, eu pedi com tanta fé, eu falei, oh, meu Divino Espírito Santo, me ilumine, assim, se eu não souber uma questão, sabe, me manda a resposta, me ajuda, me faça lembrar tudo que eu estudei. E aí, quando eu vi que eu passei em medicina, eu falei, yes! Esse Espírito Santo me iluminou mesmo. E quando eu fui prestar pediatria, eu não sabia se eu queria pediatria, eu queria endócrino, na verdade. E aí também foi numa dessas conexões, assim, que eu orei e a gente estava até num encontro de oração e eu pedi muito para Deus me dar resposta, porque eu já tinha feito várias inscrições para clínica, mas eu estava com pediatria na minha cabeça e eu realmente escutei Deus falando comigo, olha, é pediatria que você tem que fazer. Aí na hora eu falei assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é Deus mesmo? Aí eu ainda falei, não, que pediatria, eu nunca quis pediatria a faculdade inteira. A minha mãe aqui, estou amando ver você. Mas veio tão forte, tipo, não, é pediatria. Que eu não passei nenhuma prova de clínica e eu só passei em pediatria. Aí eu falei, não, tá bom, eu entendi que é pediatria mesmo. E aí segui esse caminho, né? E quando a gente ora, falando um pouquinho da parte médica, assim, científica, né? Quando a gente consegue estabelecer essa conexão com algo maior, a nossa frequência cerebral muda,
né? Então a gente sai dessa frequência aqui que a gente está batendo papo e a gente entra numa frequência que a gente chama de teta. Quando a gente atinge essa frequência teta, a gente tem acesso a muitas questões do nosso inconsciente. Então, questões que muitas vezes você não consegue parar para perceber no seu dia a dia, isso vem. Opa, Tati, você deu uma travadinha. Você tá me ouvindo? Tati? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Travou um pouquinho agora. Travou tá aí um pouquinho, né? Voltou. Agora eu tô. Voltou. Você falou Então, que quando a gente alcança essa frequência, é chamada de teta. Isso foi ali que eu isso, a parei. gente consegue ter acesso, isso, aí a gente consegue ter acesso ao nosso inconsciente, né? Porque muitas das coisas que a gente faz inconscientemente, né? E aí quando a gente acessa, a gente tem respostas que estão realmente num lugar secreto, assim, né? E aí, dentro disso, é importante falar que as crianças, elas, até os 7 anos de idade, elas ficam muito nessa frequência cerebral teta. Então, por isso que é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente fala, a gente ter cuidado com o que a gente coloca na televisão para que eles assistam. Porque como a gente fica com o filtro do inconsciente muito aberto, é como se aquilo entrasse na cabecinha deles de uma forma sem filtro, assim, entrasse, né? Então é isso assim, que eu queria trazer, né? E Que legal, que legal. Eu não sabia disso, não. Não sabia, assim, eu sabia que eu tinha um olhar mais espiritual, que as crianças até os 7 anos têm uma sensibilidade maior, né? A esse mundo que é espiritual. Mas, nossa, muito legal, gente. E é muito especial, né? Eu falo que se a gente soubesse o poder que nós temos nas nossas mãos com a oração, a gente às vezes eliminaria muitas angústias, muitas ansiedades que a gente nossa, muitas coloca, guerras, muitas guerras, né? Eu falo que nós, como mães dentro de casa, nós temos que deixar a razão de lado, trocar por uma espada de paz, né? Então, às vezes a gente quer só ter a razão. E não é para a gente ter razão, a gente tem que ser um instrumento de paz dentro de casa, a gente tem que ser um instrumento para ensinar os nossos filhos, né? E às vezes a gente não quer parar, a gente quer tudo saia como a gente planejou durante o dia, a gente não faz esse parar. É algo que eu falei muito, até tem um vídeo lá no meu Instagram sobre isso, assim, que eu falo muito sobre esse parar. E para mim, o parar vem muito no parar, refletir, orar, meditar, porque isso traz uma consciência para dentro de nós. Às vezes a resposta está dentro de nós, a gente está buscando ela em todos os lugares e ela está ali. É só você parar, se conectar com algo maior, que essa resposta vem. Maravilhoso isso. E é muito incrível, assim, eu falo que eu até contei algo assim que eu não conto isso para todo mundo, mas agora veio e eu senti de falar, assim, que eu preciso sentir no meu coração de contar, que é algo muito forte que eu vi com o Miguel, né? Eu contei pra Nath isso, eu falei, Nath, se eu sentir de contar, eu vou contar. Foi algo muito, muito forte, porque o Miguel nasceu, como eu contei, prematuro, depois ele ficou super bem, e quando ele tinha 8 meses, ele parou de dormir bem. O Miguel era uma criança que ele não dormia, Nath, ele não dormia. Mas aí você fala, é normal, criança tem cólica, criança não dorme, né? E eu sou uma pessoa, por natureza, calma. Eu nunca me desesperei com as coisas da maternidade. Então, para mim, amamentar foi algo muito tranquilo, sabe? Assim, ir para ter o neném, muito tranquilo, eu não me desespero, assim. Eu tenho uma calma sobre mim muito grande nesse momento. Então, até as enfermeiras ficam, você tá bem? Você tá tendo uma contração atrás da outra? E eu tô tudo bem, sabe? Assim, mas ele tá prematuro, não vai dar para ter o normal. E aí eu fico vendo se aquilo é o que o meu coração tá dizendo e eu tô calma. Então, eu não me desesperei com não dormir dele, só que eu fui vendo que isso foi se estendendo, né? Então, ele não dormiu 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Uma criança sem dormir. E eu buscava, eu sei que tem várias coisas com relação ao sono, tem aquela coisa do Cheiro de sono. tem um monte de coisa, né? Só que eu senti que não era isso que meu filho tinha. Só que é aí que eu falo, a gente não se abre. Eu sou uma pessoa de orar, eu tenho a minha fé e eu fiquei buscando ajuda para tudo quanto é lugar. E eu levei médico, e a gente passou numa médica e passou na outra, e fez exame da cabeça e ressonância, e virava o menino do avesso.
E não tinha nada, 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 nada. Ele comia super bem, ele crescia o que tinha que crescer, engordava o que tinha que engordar. Papinha, assim, foi uma coisa tranquilamente de dar pro Miguel. E aí a pediatra falava, mas não condiz, se ele não dorme, como ele come tão bem? Tudo que você oferece, ele come, né? Porque geralmente crianças que não dormem bem têm problema, às vezes, na hora da alimentação, ainda mais quando está introduzindo. E ele não tinha irritabilidade, não era uma coisa que ele tinha. E aí, só que eu não parei para orar, Nath. Eu só busquei ajuda. E eu fiquei para tudo quanto é lado procurando ajuda. Isso foi se estendendo de um jeito, Nath, que eu sabia que ele não ia dormir, então eu ficava com o Miguel no meu colo, sentada num colchão que eu coloquei no chão, para meu marido poder dormir, para ele trabalhar. Porque eu falei, ele tem que trabalhar, eu vou ficar aqui em casa, então ele não dorme e eu fico aqui com ele, porque se eu relasse ele na cama, ele gritava, ele esgoelava. E aí eu falei, meu Deus, isso se estendeu para mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, assim, sem dormir. Eu pesei 49 quilos, só tinha o olho para fora, dando peito, porque ele amamentei bastante ele. Eu não tinha vontade de nada, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de fazer nada. Se você me colocasse o melhor prato na minha frente e falasse assim, eu fico com ele para você dormir, eu falava, eu quero dormir. Eu só queria dormir. E um dia minha sogra estava em casa, eu falei, vamos na pediatra, porque isso não dá mais. Isso aqui já passou do meu controle, eu não sei mais o que eu faço. Eu preciso dormir, ele precisa dormir. Cheguei na pediatra, ela falou, Tati, a gente já fez tudo o que tinha exame para fazer no Miguel, foi feito. Nós vamos repetir os exames e se no último dos casos não tiver nada, nós vamos entrar, eu lembro do remédio. Ela falou, Tegretol para essa criança aprender a dormir. Ela falou esse remédio. Eu fui pesquisar e aí era um remédio que é faixa preta. Ela falou, a gente vai entrar com doses pequenas para ele aprender a dormir. Mas hoje eu vou te dar um remédio fitoterápico, você vai dar para ele até uma dose maior, ele vai dormir. Pode ser que ele durma até um dia inteiro, até um dia e meio. Que ele dormir, você dorme, ela falou. E se você só troca a fralda dele, ela falou desse jeito para mim. Você troca a fralda dele, se ele fizer cocô, e você dá leite para ele. Que ele só precisa de leite. Você dorme, depois você faz os exames que você precisa. E ela olhou pra minha sogra e falou: Você tá ouvindo? Porque ela precisa dormir. Eu precisava dormir, já não aguentava mais. Eu bati carro no volante, porque eu não dormia. E aí eu cheguei em casa com aquele remédio, como se aquele remédio Nath, fosse assim, sabe assim? Salvação. Olha, eu vou dar esse remédio, pelo menos hoje eu vou dormir. Dei o remédio pra ele e fomos dormir. E eu acho que tinha água naquele remédio, porque não adiantou nada. não adiantou nada. Ele não dormiu. No outro dia nós acordamos, meu marido falou assim, vamos levar ele na igreja e a gente vai fazer uma unção. Porque eu já não sei, mas o que a gente vai fazer, então a gente vai fazer uma unção. Fomos na igreja, fizemos a unção e cheguei da igreja, eu não sentia aqui dentro. Eu não sentia. E eu vendo tanta fé no meu esposo que eu falei assim, não posso falar pra ele que ele não vai dormir, porque ele tá com tanta fé. Mas eu sentia que ele não ia dormir. E aí, passou mais uma noite e ele não dormiu. Na outra noite, ele dormiu um pouquinho assim. Ele dormia entre 10 e meia-noite, era um soninho que ele tinha. Meia-noite ele acordava e aquilo ia a noite inteira, assim. Desse horário que ele dormiu, eu ajoelhei. E aí, Nath, você fala, Tati, quanto tempo que você orou? Eu falo que acho que foi a oração que eu não sei te falar, na minha vida. Se eu orei 1 hora, se eu orei 2 horas. Eu sei que eu me acheguei aos pés de Deus de uma forma tão profunda. E eu conversei como se eu estivesse ali, sabe? Com ele. E eu comecei a falar que o que é que... E aí eu entendi. Foi ali que eu me conectei com esse sobrenatural. E eu comecei a pedir de uma forma muito única, assim, que se era eu que tinha que passar por aquilo, que o Senhor me redobrasse as minhas forças, que Ele me fizesse entender, que Ele me capacitasse. Fui pedindo tudo que eu achava que eu precisava ter para passar por aquilo. Eu não pedi em nenhum momento assim, que o Senhor tire-se de mim. Eu só fui pedindo habilidades para eu poder passar por aquilo. Mas que, se não, que o Senhor, porque eu não aguentava ver meu filho mais passar por aquilo e nem eu. Então, que o Senhor fizesse a vontade dele. E entreguei, assim. Mas, Nath, foi uma oração muito longa. Eu não sei te falar assim, você orou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 horas. Eu não sei te falar, eu saí da terra. Sabe uma oração que eu saí desse estado natural. E quando eu terminei minha oração, eu deitei e fui dormir.
E eu tive um sonho, que eu falo que não foi um sonho, que foi uma revelação que eu tive. E eu chegava dentro da minha casa e era como se minha casa estivesse sendo assaltada. E eu vi um homem pular de uma sacada que no sonho essa sacada era como se fosse o quarto dele, do meu filho. E eu vi um homem pular naquela sacada. E eu gritava assim, falava assim pro meu marido, tem um ladrão dentro do quarto do Miguel. E ele saía correndo e quando a gente entrava dentro de casa, tudo estava normal. Não tinha nada fora do lugar. E eu, no sonho, já ia direto pro quarto do meu filho. No quarto tinha uma roupa de um homem jogada no chão, uma roupa estranha, assim, velha, uma cinta, dava pra ver que eram roupas de um homem. E o quarto tinha um cheiro muito horrível, um cheiro de enxofre, assim, um cheiro muito forte. E eu acordei desse sonho, meu coração batia, assim, eu sentia meu coração batendo em todos os lugares do meu corpo, assim. E eu só tive força para ajoelhar, assim, e comecei a clamar e pedindo que o Espírito Santo me mostrasse o que que era aquele sonho. E, Nath, foi algo, assim, muito divino, que eu me emociono todas as vezes que eu vou contar isso, porque eu senti que um clarão tomou conta do meu quarto, assim, muito forte. E esse clarão veio e eu senti que algo estava chegando perto de mim, era algo muito grande. Eu não tinha coragem de abrir o olho. E isso me tocou e eu escutei uma voz no meu ouvido falando que este era o espírito que atormentava meu filho, mas que eu, como mãe, poderia levantar daquela oração, dormir em paz e descansar, porque meu filho estava liberto. E aquele espírito tinha ido embora por 7 caminhos. Eu vi isso, assim, natural, assim, no meu ouvido. Eu só dei um grito de amém. Quando eu abri os meus olhos, eu senti um cheiro de perfume no meu quarto, que eu ficava assim, não, não é real, eu acho que eu tô sonhando, eu tô achando que eu tô acordada. Algo muito forte, muito forte. E eu voltei a dormir, mas eu não conseguia dormir, eu tava tremendo, assim, fiquei quietinha, paradinha. E aí, eles dormiram a noite inteira, meu esposo acordou e falou assim, eu nem sei mais quando eu durmo e quando eu não durmo, quando você sai do quarto. E a gente dormiu essa noite, ele falou pra mim. Aí eu falei, senta aqui que eu vou te contar o que que aconteceu. E aí, ele sentou, eu comecei a contar tudo que eu tinha vivido aquela noite. E ele começou a chorar muito. E eu falei, a partir de hoje nós vamos dormir. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós vamos dormir. Nem cheguei a fazer os exames no Miguel. E no outro dia, o Miguel dormia 10 horas da noite, acordava 9 da manhã, assim, sem mamar, sem nada, no peito, nada. Ele dormia 10 da noite, acordava 9, 10, acordava 9, e isso virou, assim, a rotina dele. Foi ali, Nath, que eu entendi que era onde não adiantava eu querer controlar tudo. Foi ali que eu entendi que às vezes é preciso entregar, às vezes é preciso clamar algo maior. Foi algo muito, muito forte, assim, que eu não sei se todas as pessoas acreditam nisso, né? Mas quando a gente vive, eu tô aqui contando pra você, eu tô arrepiada, porque fazem 6 anos que eu vivi essa experiência, 7 anos mais ou menos. Não, ele tem 9, não, 8 anos que eu vivi essa Nossa. experiência. E toda vez que eu conto, é como se eu sentisse tudo aquilo de novo, sabe? Como se Aham. eu estivesse escutando aquela voz, aquele perfume que eu nunca mais senti igual, aquela paz que tomou, aquele clarão que tomou o meu quarto, foi algo muito, muito forte, né? E durante esse 1 ano e pouco que eu não dormi, eu em nenhum momento tive esse momento para parar e orar, porque eu só tava pensando, hoje eu não vou dormir. Eu tô muito cansada. Eu tenho que achar um médico que vai me ajudar e eu tenho que fazer um exame, eu tenho que tomar um remédio, alguma coisa eu tenho que fazer. E eu fiquei tentando controlar tudo, 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 tudo e não entreguei, Exatamente. né? Perfeito. Então, Maravilhoso essa fala, assim. e foi Porque algo eu vejo que muito isso, né? Das mães quererem, né? Doutora, pelo amor de Deus, me manda áudio. Ah, a criança não para de chorar. E aí, muitas vezes, eu oriento isso. Eu falo, olha, para, respira, conversa com seu filho, conecta com ele, pede para Deus. Assim, não pede para Deus, mas ora, né? Agora eu já vou falar. Ora por força, por resiliência, por entrega. eu falo que a gente tem que pedir as ferramentas, né? Para ele nos dar as ferramentas para a gente poder fazer o que precisa ser feito, né? E é muito incrível, assim. Foi algo, para mim, assim, foi a experiência mais marcante como mãe, que eu vi o poder, que aí é o nome dessa fala, que eu vi ali o poder da minha oração. E na verdade, acho que Deus só queria que eu parasse ali e olhasse para o meu filho, olhasse para mim e entendesse que tinha algo maior
sobre aquilo que estava acontecendo, né? E hoje, quando eu vou numa médica que ela não passa remédio, eu amo ela. Eu nunca vou em um médico esperando que ele vai passar todos os remédios possíveis para o meu filho nunca ficar doente, todos os remédios para curar tudo. Eu, na verdade, eu olho para a médica como um instrumento, né? Vocês têm dom ali divino, vocês estudam para isso, mas eu falo que tem algo divino na profissão de vocês também. Mas a médica ela não tem que olhar só como, o remédio é esse, o remédio é esse. A maioria das vezes, eu como mãe acredito que o remédio, ele tá aqui. A gente, na verdade, a gente tem que fazer como uma doula, né? Que a gente está ali do lado de quem pare, mas a gente não pare, a gente sustenta, mas quem pare é a mãe. Então, eu acho que você foi perfeita, assim, o nosso papel como médica é dar suporte, é dar ferramentas para que vocês atravessem tudo isso, né? E olhe o que isso tudo está trazendo, o que isso tudo está querendo dizer, né? Por que seu filho está passando por isso? Vamos olhar. Eu pego muito filhos que têm os mesmos sintomas da mãe, e às vezes a mãe tem os mesmos sintomas da avó, então eu vejo que tem uma repetição de padrão familiar nessa doença. É onde a gente falou das raízes, né, Nath? Quando as nossas raízes elas não estão curadas, a gente não consegue curar o outro, porque a gente está com raízes que estão ali feridas, machucadas. Quando você se cura, essa cura, você emana ela, assim, de uma forma muito natural. Então, hoje, às vezes, assim, desde uma diarreia que os meus filhos têm, eu acredito muito nisso, mas primeiro eu paro e tento entender o que aquilo ali tá querendo. O que tá botando pra fora, né? O que ele tá botando? Quando tá ressecado, o que você tá segurando aí que não tá querendo, né? Você não tá querendo deixar sair, que você não quer liberar. Então eu tenho um olhar muito forte, assim, pra isso e eu aprendo muito com você, porque seu Instagram, você tem sempre muitas dicas disso. Então eu acho que, assim, a medicina é algo que nós precisamos procurar, sim. Mas nós, como mães, não precisamos entrar no desespero, né? De achar que tudo tem que ser remédio, tudo tem que ter um porquê. Às vezes o porquê está dentro de nós, né? Quase sempre. Quase sempre, quase sempre. A gente é só mesmo um instrumento, como você Quando disse. eu busquei a ajuda da profissional que foi me ajudar na relação com meu filho, acho que eu fiquei 2 sessões com ela só falando de mim. E eu saí com uma raiva dela. Eu falei, gente, eu tô pagando pra isso. Essa mulher fica perguntando da minha mãe, perguntando de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. Eu vim aqui pra resolver o problema da minha filha. O problema da minha filha era eu. E eu não via isso, entendeu? E aí ela me passou tarefa pra eu fazer com a minha filha. Eu falei, gente, mas essa mulher não vai me ajudar em nada, né? Hoje nós nos tornamos amigas. Então, inclusive, hoje ela me chamou pra fazer uma live com ela. E eu falei assim, gente, eu não quero falar de mim, eu quero falar do problema da minha filha. Eu queria que ela falasse um manual, assim, pra mim. Ó, sua filha tá batendo nas crianças na escola por causa disso, disso, disso. E aí você tem que fazer isso, 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 né? Não, quem tinha que mudar a todo momento era eu. Eu que tinha que mudar, né? Acho que bom, é tão bom quando a mãe chega pra gente com esse olhar, sabe? Porque é o que eu falei, não adianta eu perceber, não adianta eu trazer pra mãe, porque se não faz sentido pra ela, ela vai procurar um outro médico e não vai acreditar em nada do que eu tô dizendo, né? E além disso, Tati, dentro da história que você contou, né, de quando o Miguel estava internado, a importância de nós médicos orar, de nós médicos sermos espiritualizados, a gente ter essa confiança em Deus, da gente orar antes de ir para um plantão, antes de ir para o consultório. Eu chego no consultório, eu abençoo todo o meu consultório, converso com as plantinhas. Porque muitas vezes o que a gente tem para fazer num plantão, num momento como esse, né, é passar paz, é passar tranquilidade, é passar esperança, né? Então, é muito importante que a gente pare de segregar corpo, mente e espírito, né? Assim, todas as religiões do mundo antigas, elas tinham deuses, né? Mesmo que a gente não fale de religião, sempre acreditou-se em algo maior, sempre. E aí chegou um momento que isso foi separado. E aí, não, uma coisa é medicina, uma coisa é ciência, uma coisa é espiritualidade. E não, tá tudo muito junto, né? Tá tudo bem aí. Ai, nossa, meu amor, muito curiosa para ler o livro. Depois você coloca lá o nome do livro que eu vou querer ler. Coloca, Querer ler. Muito bom. Fiquei muito feliz. Espero que eu tenha compartilhado aí um pouquinho das minhas experiências com vocês como mãe. Não existe perfeição nesse mundo da maternidade, né, Nath? Eu falo que a gente sempre pode aprender a fazer diferente. A gente erra e a gente recomeça, né?
Mas acho que o que vale é a gente querer ali se transformar para poder transformá-los e eles darem frutos, né? Então, eu acho que é um caminho muito lindo. Tô feliz, fiquei muito honrada de fazer essa live com você, de contar um Eu que pouquinho de fiquei. algo tão íntimo meu, porque realmente é algo que não conto para todo mundo, não, sabe? Assim, eu conto quando meu coração me toca, assim, já contei para várias mães, mas é algo que Não, mas nem eu todo achei mundo às incrível, vezes incrível. Espero que várias mães tenham assistido. Quem assistiu, manda para outra mãe assistir, porque manda. às vezes eu fico assim com vontade, sabe, de falar, ora um pouco, olha para dentro, conecta com Deus, né? Mas eu vou começar a botar na minha prescrição agora. Oração, É, oração, oração todos os gratidão. dias. Coloca o que é para pedir lá, dá uma receitinha assim, que aí, às vezes, porque eu falo que às vezes eu já ouvi de algumas mensagens, eu não sei orar, né? Para orar basta começar. E eu falo que você tem que fazer a oração falando o que está doendo, o que está causando desconforto, onde você está vendo que você não está conseguindo, né? Então, assim, a ser a mãe que você gostaria e tira essa idealização de mãe perfeita, né? Nossos filhos têm a mãe perfeita que eles precisavam ter, e nós temos os filhos perfeitos que nós precisávamos ter como mães. Então, isso já é o perfeito. O fato deles estarem na nossa vida e nós estamos na vida deles já é o perfeito de Deus, né? Exatamente. O restante a gente é diário. Os nossos erros faz parte dessa caminhada, né? Para a gente poder acertar. Então, hoje eu não questiono nada esse tempo dos profissionais que apareceram na minha vida. Perfeito. Porque hoje eu levaria com uma outra leveza, mas porque eu passei por aquilo. Então, hoje eu tenho esse olhar. E hoje eu posso ajudar outras mães, né? Que às vezes está passando, então assim, eu já recebi mensagens de mães que ouviu esse meu relato de estou passando pela mesma coisa e não tiro nada da medicina, nunca. Tipo assim, não, ó, você vai lá e ora, teu filho vai ser curado, né? Mas a gente ajuda outras pessoas quando a gente nos permite, se abre e aprende. Então, não tem certo e não tem errado na maternidade. Existe você se abrir, né? Para aprender, para querer fazer melhor todos os dias. E aí a conexão vem, pessoas que pensam como você vem. Então, assim, eu falo que até a nossa conexão, né? De estar aqui fazendo essa live é para a gente estar aberta a esse mundo, a esse sobrenatural, né? E os pacientes que te procuram vêm até você porque você acredita nisso, né? Eu falo que as noivas que eu arrumo são tão parecidas comigo que eu arrumo muito. Eu casei virgem, Nath, e eu arrumo muita noiva que casou virgem. E eu Que paro assim, ó, legal. e fico assim. Isso não é tão normal no dia de hoje, né? Porque isso foi uma escolha minha e eu respeito a escolha de cada um. Mas eu acho que atrai, sabe? Assim, Total. tipo Cada assim, paciente que e chega até são mim é noivas que não tem impressionante. nada a ver com a minha religião, sabe? Assim, Aham, cada uma com a sua, mas que teve por escolha casar virgem. Então, aham. é Não, eu vejo atrai. muito isso nos meus pacientes, que eles têm É muito a ver incrível. comigo. É Ah, então tá incrível. bom. Aproveitar que minha mãe tá aqui, mandar um beijo pra ela, falar que eu A amo minha ela. mãe também tá, eu vi ela aí. Ah, Um beijo também. beijo para as mamães maravilhosas que criaram a gente É, tão crente em Deus, tão cristã, né? E Tati, um beijo, meu amor, amei a live. Muito, muito eu obrigada. também Foi amei. linda. Vamos fazer um print de nós Vamos. duas? Você Peraí. faz e me manda. Tá, espera aí, deixa eu só coisar aqui. Vai. Aí, foi. Foi. Eu vou Então, postar. beijo, pessoal. Obrigada, Beijo. beijo. Amei, Mandem a viu? live, vai ficar salva lá no meu perfil Ah, vai depois. ficar salvo, vou avisar todo mundo lá do meu Insta. Beijo, Tchau. obrigada. Beijo.